Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Entenda a Notícia aqui no YouTube da Rede Século XXI. Lembrando que todas as segundas, às 7 da noite, nós temos esse compromisso, levar até você informações do Brasil e do mundo através do Entenda a Notícia, para você ficar muito bem informado. Quero aproveitar e mandar um forte abraço a você que está nos assistindo nesse momento, agradecer a audiência aqui no YouTube e pedindo desde já para você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no YouTube, dê o seu like, curta lá, que isso é muito importante para nós, ter você ao vivo aqui conosco. Hoje iremos falar do clima, vamos falar do tempo, né? Então, uma hora está quente, uma hora está frio. E para falar a respeito disso, o nosso convidado de hoje é o Jurandir Zulo Júnior, ele que é pesquisador do CEPAGRE da Unicamp aqui em Campinas. Jurandir, boa noite, seja bem-vindo, querido. Boa noite, muito obrigado. Jurandir, o que são as mudanças climáticas? Por que elas existem? De que maneira que isso funciona? Então, são alterações do padrão do clima, né? Nós temos o tempo, né? No português nós temos uma palavra para dois sentidos, né? O tempo cronológico e o tempo meteorológico. No inglês são duas palavras diferentes, né? Mas o tempo, ele dá aquele estado instantâneo da atmosfera, então a temperatura atual, se está chovendo ou não. E o clima é a condição média da atmosfera. Então, se nós temos um mês chuvoso, um mês mais seco, um mês mais quente, então o clima tem essa diferença do tempo. E o normal do clima é nós termos flutuações, oscilações, né? Mas o que nós temos observado é que essas mudanças, essas oscilações, elas têm sido, no caso das temperaturas, de forma crescente. Então, nós continuamos com oscilações, mas sempre com temperaturas cada vez mais altas, né? E com a quantidade de chuvas, de forma geral, não tem mudado, né? O que nós temos são chuvas mais fortes. Então, nós temos uma concentração das chuvas, né? Como exemplo, tem a cidade de São Paulo, que é conhecida como a terra da garoa. Mas nós já temos trabalhos científicos, até de colegas, né, bem renomados da USP, que mostram que já não tem mais quase garoa em São Paulo, né? Então, isso é um exemplo bem ilustrativo assim, de como vai mudando, né, essas condições médias da atmosfera, né? E no caso da temperatura, são principalmente as temperaturas da noite e da madrugada. Elas têm ficado acima da média, né? E as máximas também, mas as mínimas, que são registradas normalmente durante a madrugada, início da manhã, elas têm ficado acima da média. Então, são oscilações, mas com valores cada vez maiores. E no caso, a mudança climática, pode-se dizer que nós, seres humanos, somos os causadores dessa mudança? O que a ciência indica atualmente, né, é que é uma intensificação do efeito de estufa, que é um efeito benéfico, porque ele permite que as temperaturas na superfície da Terra não fiquem negativas. Então, se nós não tivéssemos esse efeito, nós teríamos temperaturas negativas, então a Terra seria coberta por gelo, mas a preocupação é uma intensificação, né? São principalmente esses gases, o CO2, né, o metano. O metano é um gás que é muito emitido pelo gado, né? E no Brasil nós temos um rebanho enorme, acho que tem até mais, né, um rebanho maior do que o número de habitantes, né, muito grande. Então, eles acabam emitindo esses gases que intensificam esse efeito de estufa. Então, a Terra é aquecida pelo Sol e pela atmosfera. Então, a atmosfera acaba aquecendo mais, então a temperatura vai aumentando ao longo do tempo, obedecendo, né, as flutuações que são normais no clima. De que maneira seria ideal para regularizar isso, para que a gente não venha sofrer com essa mudança climática? Então, um é utilizar combustíveis os renováveis, né? Então, assim, tem alguns pesquisadores que defendem o fim do petróleo, né? Tem vários pesquisadores que defendem que não se faça mais uso do petróleo, do carvão, né? Utilize, no caso do Brasil, nós temos, né, uma alternativa muito boa, que é o etanol. Então, utilizar cada vez mais esse tipo de combustível. No Brasil, nós temos um problema sério, que é o desmatamento, né? Então, dos nossos biomas principais, a Amazônia e o Cerrado, zerar esse desmatamento o mais rápido possível, né? Nós temos alternativas, e no caso da Amazônia e do Cerrado, que é um bioma importantíssimo, né, também tem vários trabalhos que indicam que a floresta em pé ela tem muito mais valor do que a floresta derrubada, né? Vender a madeira ou utilizar aquela área para o rebanho, para o gado, que normalmente é o primeiro uso quando a floresta é derrubada, tem um valor muito menor do que manter a floresta em pé, explorar todos os produtos, né? Tudo que existe ali que pode ser explorado, né? Os produtos da floresta,
Então, esse é um outro ponto importante. O Brasil tem uma matriz energética também que é renovável, né, baseada na água, então isso também é um ponto favorável, mas é principalmente isso, é reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, né, e no caso é o CO2, ou dióxido de carbono, né, e o metano, né, são os dois gases principais aí, né, reduzir, mas são as principais recomendações, né, utilizar sempre o que for renovável, né, em substituição àquilo que acaba não sendo, como é o caso do petróleo, né. Como é que funciona esse trabalho que vocês realizam no CEPAGRE para evitar esse tipo de clima? Uma hora está quente, uma hora está frio. Qual é a prevenção que vocês fazem no CEPAGRE? Então, um ponto importante em toda a questão das mudanças climáticas é a educação, né? Educação, isso a ONU indica muito isso, né? A falta de uma educação maior do povo. Então, nós aproveitamos todas as oportunidades, né, da educação. O CEPAGRE tem como foco principal a agricultura e o meio ambiente. Então, nós já fizemos vários trabalhos, há mais de 20 anos nós temos feito trabalhos para definir, identificar os possíveis impactos das mudanças climáticas na nossa agricultura e no meio ambiente. Então, na agricultura, nós avaliamos as principais culturas, o café, a cana, arroz, feijão, milho, né? Enfim, são as principais culturas do país. Eu tenho um colega que trabalha na Amazônia e está procurando simular o que pode acontecer no futuro, né? Então tem essa parte também do meio ambiente, para que nós tenhamos ferramentas de decisão e saibamos o que nós precisamos fazer para que a agricultura não sofra tanto, né? De forma geral, os cenários eles são bem pessimistas, assim, né? A nossa agricultura ela é uma agricultura tropical, muito desenvolvida, mas o nosso melhoramento genético, o desenvolvimento de novas plantas, ele é muito baseado em pragas e doenças, ou era até alguns anos atrás. Nós não tínhamos muitos trabalhos de adaptar as nossas plantas agrícolas a condições de estresses ambientais. Então, temperaturas mais altas, redução de umidade. Isso, felizmente, nós temos observado que as empresas que desenvolvem esses materiais, essas sementes e plantas, estão também fazendo trabalhos nesse sentido, de procurar adaptar as plantas que nós temos a uma situação diferente de ambiente do que elas foram desenvolvidas. Então, o café é mais adaptado a uma temperatura mais alta, a cana-de-açúcar, os grãos. Então, o objetivo desses cenários que nós temos desenvolvido é exatamente isso, é auxiliar, avaliar qual que pode ser o impacto na nossa agricultura, né, que é responsável por mais de 30% dos empregos, né, de uma contribuição importante no PIB. Né? O Brasil é um grande exportador de alimentos, produtor, né, de alimentos, fibras e carnes. Então, nós temos feito esses cenários e também nós procuramos desenvolver também técnicas de adaptação e mitigação. Então, no caso do café, nós fizemos um trabalho procurando avaliar o efeito do sombreamento, né? Porque o café, normalmente, ele é plantado a pleno sol, né? Sem nenhuma cobertura. Embora ele seja originário de uma região de subbosque, ela é uma planta de subbosque. É lógico que quando ele está a pleno sol, ele foi todo adaptado aqui no Brasil, né, especialmente aqui no Instituto Agronômico, para o desenvolvimento a pleno sol. Então, o sombreamento é uma alternativa, né, pensando numa redução da temperatura, para que ele tenha um desenvolvimento também adequado e consiga produzir. Né, porque a preocupação é que a agricultura já é uma atividade de risco, e as mudanças do clima podem aumentar esse risco. Né? Então, por isso que nós fazemos esses trabalhos de cenarização, né? Procurando avaliar, não discutindo se o clima está mudando ou não, esse é um tipo de trabalho. Mas caso o clima mude, o que pode acontecer com as nossas plantas, se nós necessitamos de algum desenvolvimento ou não. Então, isso já é um trabalho que nós fazemos há mais de 20 anos. E esses trabalhos também de mitigação, adaptação, procurar outro trabalho também importante, avaliar com os decisores, agricultores, a percepção deles em relação às mudanças climáticas. Porque esse é um ponto importante, né? Elas mexem muito com a mudança de comportamento. Isso é muito importante. Agora, dito isso que você acabou de apresentar para nós, essas pesquisas todas que vocês fazem, isso é levado adiante, seja governo estadual e federal. De que forma que isso volta à população? Então, nós apresentamos isso em eventos, publicamos, né, publicações científicas ou até publicações já evitando um pouco termos técnicos, né, mas no sentido de divulgação científica em livros, né.
Isso, a partir do momento que nós temos novas variedades, novas plantas adaptadas a essa questão climática, já é um retorno importante, né? Porque vai reduzindo o risco. A definição de políticas públicas também é outro ponto importante, né? Elas servindo como base de novas políticas também é um retorno importante, né? E também na questão da educação. Com essa mudança climática, de que maneira que isso afeta a população num todo? Por exemplo, temos aí um período que nós estamos passando de calor, tudo leva a crer, você vai poder falar mais adiante, final de semana agora teremos aí uma época de frio também durante alguns dias. Sim. Isso acarreta várias coisas, dentre elas a questão da saúde das crianças, correto? Sim. De que maneira a população pode evitar esse tipo de coisa com essa mudança climática? Então, o que as pessoas sentem mais são os eventos extremos, né? Porque aquela mudança que vai acontecer no dia a dia, ela vai demorar mais para sentir, às vezes nem consegue perceber. Mas o evento extremo, como nós tivemos no Rio Grande do Sul, ou mesmo nas grandes cidades, né? Hoje, há um tempo atrás, as cidades maiores, as metrópoles é que eram mais sensíveis a esse tipo de evento. Então, uma chuva excessiva, né? Ou um tempo com a umidade relativa muito baixa. Então, normalmente, os eventos extremos são aqueles onde nós temos as pessoas sentem mais, né? E como foi o caso aqui no Brasil, nós temos vários casos, mas o último, né, foi o do Rio Grande do Sul, que acabou tem alguns trabalhos que mostram que isso já tinha sido alertado, né, porque o Rio Grande do Sul tem universidades, tem pesquisadores muito especializados na área de climatologia, já tinham feito alguns levantamentos, né. É uma região que normalmente as frentes frias sempre passam, né. No Brasil, nem sempre todas as frentes que passam pelo sul do Brasil chegam até aqui em São Paulo, até o Sudeste, mas no Sul sempre elas passam, né? Então, essa que tem uma previsão de chegar aqui entre sábado e domingo já está lá passando pelo Sul e provocando lá chuvas, né? Então, os eventos extremos, ou de seca também, nós temos regiões no Brasil onde normalmente a quantidade de chuvas é baixa, né? Normalmente é baixa, é o padrão do clima local, né? A região Nordeste, algumas outras regiões. Então, esses eventos são os que as pessoas mais sentem, porque nós temos pessoas e comunidades que vivem em área de risco, né? Então, elas estão mais sujeitas a eventos de chuva mais elevada, e temperatura alta. Quando você alta. diz área de risco, estamos falando aquela área próxima ao mar, por exemplo. Qual que é a diferença? El Niño, El Niña? Né? A gente ouve muito essa palavra, né? De que maneira que isso afetou o Brasil? Normalmente são as pessoas que... um local que tem muitas pessoas em risco são as margens de rios, né? Certo. Que acabam ocupando até, né, facilidade da água. O Rio Grande do Sul mesmo, né? Tem alguns locais lá que as pessoas estavam quase dentro do rio e aqui nas grandes cidades também, né? O problema, às vezes, que eu já ouvi a Defesa Civil comentar, eles retiram essas pessoas, mas no dia seguinte tem um outro grupo que acaba ocupando. Então, eles têm que evitar que as pessoas ocupem, né? No caso do El Niño e Laninha, o El Niño ele é um aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico na altura do litoral do Peru e do Equador. Então, naquela região do Pacífico, as águas ficam mais quentes. Isso era observado muito na época do fim do ano, do Natal, por isso que tem esse nome El Niño. Isso já desde 1500 e pouco, né, com a chegada dos colonizadores espanhóis, eles já identificavam isso porque interferia na pesca. Então, eles começaram a observar uma mudança na pesca, porque como os peixes dependem muito da temperatura da água, havia uma mudança da quantidade de peixes, e isso era observado no Natal, por isso que vinha o nome do El Niño, o menino, né, em espanhol. Laninha já foi um termo que demorou muito para ser definido, porque o contrário do El Niño seria o anticristo, né? Então, até chegar a esse termo, acabaram definindo como Laninha. A Laninha é o contrário, quando as águas do Oceano Pacífico, nessa faixa, né, do Equador, do Peru, ficam mais frias do que o normal. Essa mudança acaba provocando uma mudança na circulação geral da atmosfera. Então, em alguns locais, há uma chance menor de chuvas, e em outros, uma chance maior. E também em alguns locais, uma chance maior de temperaturas mais altas e outros, uma chance de temperaturas mais baixas. Então, no Brasil, a região sul, quando tem o El Niño, ela tem uma chance maior de chuvas. E é exatamente o que aconteceu nesse primeiro semestre, né, em abril e maio, no Rio Grande do Sul. E antes tinha a Laninha,
foi quando choveu bem abaixo da média. No Nordeste, extremo norte do Brasil, é o contrário. A região Nordeste e Norte, quando tem El Niño, tem uma chance de chuvas menor do que a média. E durante a Laninha, o contrário, uma chance maior de chuvas do que a média. A região central do Brasil, ela fica assim, é uma região que é de difícil previsão de clima, não de tempo, né? De clima, que é aquela previsão mais de semanas e meses. Então, ela fica em alguns episódios de El Niño, ela tem um comportamento como o do Sul, em outros nem tanto. Mas esse ano teve. Então, aqui para nós, né, nós tivemos aí temperaturas mais altas, temos tido temperaturas mais altas do que a média, e chuvas temos tido abaixo da média, né? Então, essa região central, que pega desde São Paulo até Tocantins, aí é uma região é uma região de transição, então ela tem comportamentos que dificultam muito a previsão. Então, são os dois fenômenos. E tem a fase neutra. Então, nós estamos saindo de um episódio de El Niño, que foi um El Niño forte, mas não foi o mais forte, né, um recorde. E agora a tendência é que nós comecemos, né, um episódio de Laninha. Então, começa a inverter o contrário. Agora, uma pergunta que possivelmente nossos amigos, nossas amigas estão assistindo nesse momento no YouTube é o seguinte. Especialmente, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, isso não foi previsto pelo CEPAGRE, que poderia acontecer esse tipo de coisa lá? Uhum. Então, e se isso foi constatado, por que não foi tomadas as devidas providências nesse caso? Então, nós não trabalhamos no Rio Grande do Sul, né? Nosso foco é mais aqui em São Paulo. O que nós fazemos em conjunto com a Embrapa é o Agritempo, que é uma previsão nacional, mas voltado para a agricultura. Mas foi previsto, sim, tem trabalhos aí que mostravam, durante o governo da Dilma Rousseff, foi feito um relatório indicando o que poderia acontecer. E nós temos vários desses trabalhos, tanto no Brasil como no exterior. O próprio evento que aconteceu nos Estados Unidos em 2005, Katrina, Wilma, aqueles fenômenos em Nova Orleans, né, em Orleans, também foi previsto. Inclusive, o trabalho errou muito pouco o número de mortes, que era algo em torno de 200. Mas, normalmente, esses trabalhos nem sempre, né, que são produzidos, relatórios de altíssima qualidade científica, nem sempre eles são utilizados, né, na tomada de decisões políticas. Então, nós temos observado, agora recentemente, eu recebi alguns dias atrás um deputado querendo mostrar que não existe mudança climática. Né? Absurdo, né? Então, assim, infelizmente, nós ainda temos um negacionismo, né, que acaba sendo muito prejudicial. Né? Tem algumas pessoas que estão querendo discutir isso, se o clima está mudando ou não. Né? Eu acho que o que a ciência tem indicado é que as mudanças que estavam previstas para a segunda metade desse século estão chegando até mais próximas. Talvez nós já estejamos passando por elas. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque as decisões elas têm que ser tomadas, né, e são decisões que não são fáceis. Então, a população tem que entender, né, tem que mudar comportamento, que é muito difícil, né? É muito difícil, mas isso tem que ser uma tomada de decisões. Isso tem a ver com a questão do efeito estufa na atmosfera? Sim, ele é uma intensificação do efeito estufa. Então, ao invés de subir em torno de 30 graus, começa a subir mais. E algumas pessoas falam, poxa, mas 1 grau não é tão importante, né? E aí a comparação que se faz é uma pessoa quando ela está com febre ou não. Como 1 grau faz diferença, né? Quando tem aquele corte, né? 1 grau abaixo, a pessoa está bem, com 1 grau acima ela já está se sentindo mal. Então, 1 grau na atmosfera é significativo, né? O que os acordos internacionais estão tentando é chegar até 1,5. Mas tudo indica que nós já estejamos perto de 1,5. E em alguns locais nós podemos entrar no que se chama de não retorno. Nós não conseguiremos voltar para trás, né? Então, a Amazônia tem muito isso, tem uma discussão muito séria desse ponto de não retorno. Chega um momento onde, mesmo plantando, né, toda a dinâmica ali da atmosfera, ela fica irreversível, então ela vai para outro patamar. A preocupação sempre com o clima, ele é um sistema de equilíbrio instável. Né? Isso aí tem uma comparação com o carrinho da montanha-russa, né? Ele está no topo da montanha-russa, a pessoa empurra aquele carrinho, ele vai para um outro ponto, mas eu não sei para onde ele vai, né? Ele pode ir para um outro ponto alto da montanha-russa ou lá embaixo. Se ele ficar lá embaixo, ele vai ficar parado, aí ele fica num lugar que um toque ele já muda o equilíbrio. E nós não sabemos, muitas vezes, né, com precisão, qual é esse ponto de equilíbrio.
Então, como que vai ficar a atmosfera naquele local? Porque a Amazônia, por exemplo, ela influencia muito as chuvas aqui no Sudeste. Né? O que acontece na Amazônia influencia bastante. Mas nesse caso, a impressão que temos aqui, né, no meu ponto de vista, voltamos na questão política da coisa. Né? Sim, isso temos é ali desmatamento, Sim. temos ali queimada, quer dizer, existe a informação por parte do CEPAG, dentre outros institutos também, e pouco está se fazendo a respeito disso. No fim, quem paga a conta é a população toda. E é algo que é coletivo, porque às vezes fica, o que nós percebemos também, né? Tem colegas que vão nesses eventos internacionais, nessas COPs, né? Essas comissões de discussão da ONU, e fica assim, um esperando o outro tomar decisão. Né? Então fica um país, não, os países que menos desenvolvidos falam, não, eles que têm que tomar a decisão primeiro, porque eles que poluíram mais a atmosfera com a Revolução Industrial. Mas todo mundo, todos os países, todas as pessoas acabam, são vulneráveis, né? Alguns mais, outros menos. Normalmente os países em desenvolvimento são os mais vulneráveis e as regiões em desenvolvimento dentro desse país são as mais vulneráveis, né? Então, normalmente são as pessoas mais pobres, com uma quantidade menor de recursos, que são as mais vulneráveis. Então, fica sempre essa situação de quando o outro tomar decisão, né, algo eu vou fazer. Né? Mas a questão política é importante. Agora mesmo na eleição dos Estados Unidos, que é importantíssimo, né, nós observamos que a questão do clima está sendo falada. Um grupo fala que não existe, o outro fala, não, isso aqui é importante, e temos que tomar uma decisão. Né? Esses países maiores como Estados Unidos e China são importantíssimos. Né? A decisão deles tem um impacto muito grande. Né? Porque eles são grandes emissores. A China é um grande emissor, Estados Unidos, Europa. Então, esses grandes emissores, eles necessitam de uma tomada de decisões. Pelo fato de termos a Amazônia, que é conhecido mundialmente como o pulmão do mundo, né? Assim, a maioria das pessoas fala a respeito disso. Qual o percentual de responsabilidade da nossa parte nisso? Não, nós temos que conservar. É importantíssimo. Né? Temos que conservar. Infelizmente, existe a cultura do fogo, existe para abertura de terreno, né? Iniciar uma nova atividade. É uma cultura que está presente lá e aqui também. Né? Nós vemos vários pontos com queimadas, né? E são queimadas colocadas. Ou a pessoa jogou ali um cigarro, né? Ou foi lá e foi limpar o terreno com fogo, e isso sai do controle. Né? Na beira de estrada, nós observamos, né? Alguém jogou um cigarro ali, acabou pegando fogo, porque a vegetação está seca, esse período, né? Principalmente até setembro. Então, qualquer ponto de fogo ali realmente vai entrar em combustão, vai queimar e vai perder o controle. Então, essa cultura existe, né? Nessas regiões de fronteira. Né? Na Amazônia tem aquela região do arco do desflorestamento, que é bem na divisa, né? Algumas para abertura de área, né? Realmente para limpeza. Tem algumas que são permitidas, mas de forma geral não. E tem formas de conviver, né? De fazer abertura de terrenos, né? Sem fogo. Né? Então isso tem tecnologia, tem os nossos institutos de pesquisa. O problema é a cultura e a falta de fiscalização, às vezes a falta de interesse de fiscalizar. Então isso acaba favorecendo, né? Quem quer colocar fogo, né? Porque nós observamos não só lá, mas no Cerrado, Pantanal, todas as regiões, normalmente o fogo é colocado. Né? Infelizmente é colocado pela falta de fiscalização, pela falta, às vezes, de interesse político e pela cultura. Muito bem, você que está junto conosco, esse é o Entenda a Notícia. Hoje estamos falando a respeito do clima, né? A gente sabe que está muito calor, uma hora está frio. E hoje, junto conosco aqui falando a respeito, é o Jurandir Zulo Júnior, ele que é pesquisador da CEPAGRE. Jurandir, nessa onda de calor, o que nós podemos esperar aí? Então, essa onda atual, né, ela tem uma perspectiva de mudança, de término entre sexta e sábado, tem uma frente fria, e depois nós teremos alguns dias com temperaturas mais amenas, né, e aí, a partir de quarta volta a uma estabilidade, então teria que acompanhar a partir de quarta, mas se nós teremos temperaturas altas, mas setembro, nós já estamos indo para o fim de agosto, setembro normalmente é um mês quente, os recordes de temperatura normalmente são registrados em setembro, ou durante o verão quando não chove, porque setembro normalmente é um mês seco. E quando nós não temos a umidade, a temperatura acaba ficando bem baixa e bem alta. Então nós temos aquela condição de amplitude térmica, né? Amanhã é fria e depois a temperatura sobe rapidamente, supera 30 graus.
mesmo oficialmente inverno. O que o Brasil tem que se preocupar com essa mudança de clima? Uma hora quente, uma hora calor, porque a gente sabe que o Brasil, né, nós somos conhecidos porque não sofremos grandes desastres, né? O que o Brasil deve ser? Então, na agricultura é com que eu mencionei, né, com a adaptação da nossa agricultura a essa situação, porque todas as avaliações sempre indicam que o risco da agricultura vai aumentar ainda mais. É um risco alto, mas ele é conhecido em algumas regiões. Então, a adaptação da nossa agricultura. E nas áreas urbanas, especialmente os eventos extremos, calor e o excesso de chuvas, né? Na área agrícola, o meio ambiente, normalmente ela tem um impacto, ela sente bastante rapidamente, só que ela tem uma capacidade de adaptação elevada, né, mais alta do que na área urbana. A área urbana tem uma dificuldade muito grande de adaptação, né? Nós temos cidades que estão muito impermeáveis, não temos quase escoamento de água, né? Então as cidades estão com asfalto, todo concreto, enfim, toda aquela impermeabilização que nós temos, até para facilidade de limpeza. Isso dificulta muito o escoamento da água, especialmente as chuvas mais fortes. Então, na área urbana, a dificuldade é a adaptação da estrutura da área para os eventos mais extremos. E não só, como a Defesa Civil sempre comenta, né? Nós temos pessoas em áreas de risco. Isso é uma situação. Tem pessoas que não estão em área de risco, mas estão no local errado, na hora errada. Então, elas estão em trânsito e, de repente, encontram uma região ali toda inundada, alagada. Então, tem todo um esforço também da Defesa Civil, dos órgãos de pesquisa, de aumentar a quantidade de informações, né, com dados de satélite, de radar, de estações de superfície, para orientar, né, evitar que as pessoas entrem, eventualmente, numa área que está alagada. Ali não entrem lá porque, né, nós teremos problemas sérios. Então, isso também nós temos percebido com aplicativos, né, procurando orientar as pessoas. Mas a adaptação das cidades é muito difícil. Então, esse é um grande desafio, a questão do transporte, a impermeabilização, a questão das árvores, né, a poda das árvores, a avaliação daquelas árvores que elas são importantes. Tem algumas pessoas que defendem que retirada de todas as árvores. Não pode, porque isso afeta bastante o conforto, né, das cidades. Então é importante, mas tem espécies corretas, né, a serem plantadas nas cidades, tem as podas, tem os momentos, a avaliação se as árvores estão doentes ou não, porque às vezes aparentemente elas estão bem, mas por dentro elas estão doentes. Então uma chuva ou um vento um pouco mais forte já traz uma série de transtornos. Então nas cidades, a adaptação das cidades a eventos mais extremos é muito mais difícil do que no campo. Nesse caso, parece-me que é mais falta de planejamento urbano do que o clima propriamente dito, né? Sim, e agora nós estamos entrando num período de eleições municipais, então é um momento ideal para que as pessoas conversem sobre isso, né, com os candidatos, que certamente eles vão procurar as pessoas nas suas campanhas, nos debates. Então é importante. Campinas lançou recentemente um plano, tem uma secretaria, né, de meio ambiente, as prefeituras têm lançado, são documentos muito bons, normalmente são documentos elaborados, são pessoas com formação muito, muito boa, mas tem que colocar em prática, né, como foi perguntado, né? Tem às vezes a informação de vários locais, mas isso acaba ficando esquecido, não é implementado, as pessoas não cobram, né? Então é importante. Esse é um momento importante, porque nós vivemos nas cidades, né? O Estado e o país é algo mais virtual, né? As cidades é onde nós vivemos, nos bairros, nas ruas, é onde nós estamos. Então é um momento importante de conversar com esses candidatos, avaliar se realmente eles têm propostas, né, relacionadas com o ambiente, porque eles acabam tendo uma movimentação em função do interesse das pessoas. Na área agrícola, existe sempre uma movimentação em função do exterior. Como o Brasil exporta muito alimentos, fibras, carnes, quando há alguma demanda do exterior para um tipo de produção mais sustentável, naturalmente o produtor aqui que tem interesse em exportar, ele vai obedecer, vai seguir aquele selo, aquela recomendação. E os nossos, né, políticos, eles também vão seguir se a população cobrar, porque todas as pessoas já estão sendo afetadas. Um outro efeito que foi perguntado também é a questão da saúde, né? Então, temperaturas mais altas, umidade mais baixa, normalmente tem um impacto, tem um desconforto, né, para as pessoas que trabalham ao ar livre, que são muitas pessoas, para as crianças, para as pessoas mais idosas, né? Isso é bem conhecido. Uma né? coisa leva a outra, né?
A nossa região ela é abastecida de muitos locais aí com a questão da cana-de-açúcar, né? Que até alguns anos atrás, agora é proibido, né? Com a queima da cana-do-açúcar, né? Sim. Isso também vem afetar a questão do clima, né? Sim, ele melhorou bastante, né? Essa situação era... Porque a cana era queimada para poder ser colhida manualmente. Então, hoje ela é colhida por máquinas, né? Um local outro que as máquinas não conseguem trabalhar, aí sim tem um corte manual, mas isso melhorou bastante, né? Isso tudo já... Mas ainda tem aquelas queimadas em áreas de vegetação, em estrada, no lixo, né? Acho que tudo tem que ser evitado porque, como nós temos uma quantidade menor de chuvas nesse período, né? De maio até agosto, até setembro, então a quantidade de poluentes, de partículas, elas vão acumulando, né? E nós observamos pelo nascer e pôr do sol, que é muito bonito, né? Mas é uma indicação que bem avermelhado, laranja, é uma indicação que tem uma quantidade grande de partículas em suspensão, que são os aerossóis, né, conhecidos. São partículas microscópicas que vão acumulando. Quando nós vamos para um local alto, normalmente observamos um local mais baixo, um fundo de um vale, é possível até observar, às vezes muda o tom da luz do sol ali, né, porque tem alguma partícula de algum tipo ali que acaba dando uma coloração diferente. Então, isso também é importante, né? A questão da saúde com o tempo e o clima é outro impacto importante, né? Falando em clima mudando agora, em janeiro é uma época de muita chuva. Sim. E isso automaticamente causa muitas tragédias, né? O que deve ser feito, né, para se controlar esse tipo de coisa, quando tem esse tipo de problema? Nós teríamos que aumentar a ficar mais permeável, né? Diminuir a impermeabilização das cidades para que a água infiltre. Então, isso já é uma mudança de estrutura, né? E agora, o que a pessoa deve fazer no dia a dia é acompanhar a previsão. Nós temos, por exemplo, a Defesa Civil, ela emite alertas se nós temos a chance ou não de chuvas e seguir muitas orientações da Defesa Civil. Porque durante as chuvas nós temos a questão da quantidade de água, né, alagamento, enchente, e temos os raios, que eles trazem muitos problemas, né? Tanto na estrutura física das construções, das casas, nos equipamentos, mas também de pessoas ao ar livre. Normalmente em campo de futebol, em piscinas, né, ao ar livre, que é sempre um problema. Nós temos uma quantidade muito grande de descargas elétricas, né, no Brasil, e na nossa região, especialmente entre outubro e março, né, que são os meses que tem uma quantidade maior. Então, a recomendação é acompanhar a previsão. Normalmente, essas chuvas acontecem no final da tarde e no início da noite. Então, algumas pessoas não conseguem evitar porque é hora de saída do trabalho, deslocamento para uma escola, uma faculdade. Mas quem conseguir evitar, deve evitar esses horários, que normalmente são os horários onde nós temos o registro maior de chuvas, né? Porque são aquelas formações que provocam uma chuva muito grande em uma região da cidade, em um bairro, e no outro não tem nenhum registro. Porque são aquelas nuvens, cúmulos nimbus, né? Que parecem uma torre, e elas acabam tendo uma quantidade muito grande de chuva, de precipitação, ventos, que também são importantes, especialmente acabam provocando quebra de galhos de árvores, outras estruturas, né, de painéis nas ruas. Então, sempre evitar, procurar seguir a recomendação da Defesa Civil, da imprensa, que hoje elas orientam muito bem, né, estão orientando bastante, mas quem puder evitar esses horários, né, entre 4 da tarde e 8 da noite, é normalmente quando nós temos a maior quantidade de chuvas e de raios. Uma das perguntas que muitas pessoas devem estar nesse momento nos assistindo no YouTube, está se perguntando é a respeito dessa diferença. Pantanal, temos lá muita seca no Pantanal. Rio Grande do Sul, chuva demais, água demais. No Amazonas temos a questão das queimadas. Como é que se explica a respeito dessa mudança de lugares diferentes no Brasil? Porque nós temos ele tem uma variação. O Brasil é um país que tem uma variação de latitude, né? Assim, ele é um país que está olhando no mapa, ele está em pé, né? Quando nós olhamos os Estados Unidos, ele tem uma variação mais de longitude, assim, né? Então, nós temos uma variação muito grande do sul. Então, às vezes tem até um frio muito grande e a região amazônica está no Equador, já tem uma condição muito, né, de temperaturas altas. Então, é pela própria disposição, né, do país, né, como ele está disposto no globo, né,
Então, é o que favorece essa grande variação. Isso, no caso, por exemplo, puxando de novo para a agricultura, é muito bom, porque nós temos produtos completamente diferentes, né? Nós temos a produção assim, de praticamente todos os principais produtos, né, agrícolas. Então, culturas mais de frio, como trigo, cevada, no sul, e ao mesmo tempo uma planta lá, uma fruta tropical na região nordeste, norte. Então, é pela localização dessas regiões no globo, né? Então, aqui o Rio Grande do Sul já está abaixo do Trópico de Capricórnio, né, que passa exatamente aqui na nossa região. Então, já tem uma outra condição climática, ele tem já as estações muito mais bem definidas. A região central já é uma região de transição climática. Ela tem normalmente um período do ano mais chuvoso e um período do ano mais seco. Já a região norte, praticamente é o ano todo a condição muito semelhante. Chove um pouco menos numa época do ano, né, que é essa época aqui no meio do ano, mas em relação à temperatura muda muito pouco, né? Chove um pouco mais numa época, um pouco menos em outra. Mas é a posição e, consequentemente, o clima de cada uma dessas regiões. Falando em temperatura, vamos falar de tempo aqui. De que forma que isso interfere? Por exemplo, semana passada tivemos, lamentavelmente, um desastre, né? Com um avião com a Volpass, ou Volpass, como queira, né? No caso, a formação de gelo. De que forma que isso causou essa tragédia no clima? Então, esse dia eu estava viajando também de avião, então o que eu tenho acompanhado pela imprensa e uma experiência que nós tivemos alguns anos atrás também com gelo. A aviação ela é muito segura, né? Então, com relação à meteorologia, ela tem uma série de protocolos, de códigos internacionais. Então, todos os aeródromos, né, os aeroportos, todos eles emitem boletins de hora em hora da situação atual daquele local. Então, Viracopos, a cada hora tem um boletim que é padrão mundial, então qualquer pessoa acessa e sabe qual que é a temperatura atual em Viracopos, se está chovendo ou não. Então, isso é um padrão mundial. Tem uma série de regulamentos em todas as áreas, onde o avião vai transitar, vai voar. E o gelo é uma preocupação muito grande, né? Então, normalmente, nas cartas de previsão, ele tem uma indicação da possibilidade de formação de gelo. Porque o piloto, normalmente, ele faz tudo para a segurança do voo, tudo que é pensado, né, para a segurança do voo. Então, eles evitam, normalmente, as áreas onde tem risco de turbulência. Mesmo essa nuvem que eu mencionei, o cúmulos nimbus, é uma nuvem que os pilotos eles evitam de enfrentar. Porque ele entrando numa nuvem dessa, ele vai pegar correntes ascendentes e descendentes de ar, então vai trazer muita turbulência. Então, é normal, né? Quando nós observamos um avião e tem uma nuvem como essa, normalmente ele evita, ele sai do lado, né, para não enfrentar, porque tem gelo, tem descargas elétricas, embora ele tenha proteção contra isso, mas ele sempre evita para não trazer danos à aeronave, não provocar nenhum problema no voo. Então, normalmente, esses locais, esses fenômenos, né, o gelo é um, mas tem outros também que podem provocar algum dano, alguma dificuldade, alguma insegurança para o voo, eles são evitados pelos pilotos, normalmente. Na própria carta de previsão tem lá a marcação de uma região que é propícia à formação de gelo. E as aeronaves, né, elas também têm formas de destruir o gelo, então, ou com elétrica ou também mecânica, né? Porque as partes do avião que fazem a movimentação, se nós observarmos, elas não são tão grandes relativamente ao tamanho do avião. Então, aquela parte que fica na asa, que movimenta, né, que vai também, inclusive, fazendo as curvas, ou a parte de trás, que é o leme, elas não são, se nós observarmos, elas não são tão grandes em relação ao tamanho do avião. Então, um pouco de gelo que forme ali pode trazer dificuldades, né, na movimentação do avião. Estou falando isso de forma geral. Nesse dia, inclusive, eu estava viajando, chegando quase no mesmo horário, né? Mas é uma situação assim que sempre procura, é uma das principais preocupações. Eu trabalhei uma época com pilotos, né? Porque eles têm muita preocupação com a meteorologia, pensando mesmo na segurança. Tem turbulências, por exemplo, com céu limpo e tem turbulência, então isso também é sinalizado, a turbulência de ar claro. Porque quando nós vemos uma nuvem, a nuvem é um sinalizador. Aquela nuvem que parece um lençol, uma folha, é uma nuvem que indica que o céu está estável, não tem tanta variação. Quando aquela nuvem que parece mais um floco de algodão, né,
aquela nuvem indica a turbulência, o ar está movimentando mais, então ele vai trazer mais segurança para o voo. Essa informação chega até o piloto, eu imagino que até tantos pés de altura. Sim. Vai ter formação de gelo ou turbulência, correto? Tem condições propícias para a formação de gelo. E numa altitude mais alta, porque a temperatura vai diminuindo muito conforme nós subimos na atmosfera. E também nós tínhamos uma frente fria. Nós tínhamos as frentes também, quando chegam, elas acabam trazendo umidade. Então, elas fazem uma movimentação, uma área de turbulência também. Então, é uma outra informação que sempre a aviação disponibiliza. Então, são informações que normalmente os pilotos, seja lá um piloto de um voo particular ou de uma grande linha aérea, normalmente eles recebem. Né? Até onde eu acompanhei, isso já faz alguns anos, não sei se mudou, se a regulamentação mudou, mas a preocupação com a meteorologia é muito grande. Assim, dos pilotos, normalmente eles têm essa preocupação muito grande porque eles estão no meio da atmosfera. Então, eles precisam ter um conhecimento muito grande. É uma das matérias que eles têm mais um desafio maior de aprovação, então eles estudam bastante, né? A parte de navegação e meteorologia são as disciplinas que eles estudam. Tanto que o debate a respeito disso foi a questão se o piloto ele poderia ter abaixado a nave ou superior, né, no caso, né? Independente do tipo de avião. Eles mudam do nível. Não, sempre maior. Mudam. Eles mudam. Nós percebemos em alguma viagem, quando ele acaba mudando, né? O nível que é exatamente por questão de segurança. Quando ele pega alguma corrente favorável, então acaba acelerando. Então, assim, a aviação, faz alguns anos que eu não tenho acompanhado. Não sei se a regulamentação mudou, né? Até onde eu acompanhei, ela é muito organizada, tem muitas informações. É um padrão mundial. Então, assim, tipo de dado. Os Estados Unidos eles são um pouco diferentes. Eles têm uma agência própria, mas que também tem um padrão mundial, um padrão de alto nível, né? Mas a questão do tempo é importantíssima, da meteorologia é importantíssimo, né? E a meteorologia também usa muito a aviação. Durante a pandemia, nós tínhamos um número menor de voos. E esses dados que os aviões coletam, os navios, as boias, né? Eles são usados na previsão do tempo também. Então, diminuiu a precisão da previsão, porque a quantidade de voos diminuiu muito por causa da pandemia, então a previsão do tempo também diminuiu a sua chance de acerto. Mas nós temos uma quantidade muito grande de aviões que estão no meio da atmosfera, coletam dados e esses dados são usados na previsão do tempo. Então, um ajuda o outro, né? Essa previsão é 100%, Jandir? Não, nunca é 100%. Nunca é. Quanto mais próximo, mais elevado eu estou, né? O que nós queremos chegar a 15 dias, no caso da agricultura, 15 dias é excelente, mas nunca é 100%, é 90%. Tem que ficar acima de 60%. Né? Esse é o meteorologista, ele trabalha com no mínimo 60% para o tempo. O clima ainda, ele é mais um indicativo do que pode acontecer naquele trimestre. Então, esses dias do final de agosto, os centros aqui do Brasil de previsão de tempo e clima, eles reúnem, avaliam todos os modelos numéricos que eles conseguiram processar e fazem uma previsão de consenso. Eles fazem uma indicação do que pode acontecer no trimestre, setembro, outubro e novembro, que para a agricultura é importantíssimo. É o início do plantio da próxima safra de grãos, né? A safra principal do Brasil é cultivada agora. Então, necessita do início efetivo das chuvas e depois a manutenção das chuvas. Né? Jurandir, para a gente finalizar, de acordo com a Lei 14.904 de 2024, que estabelece diretrizes para a elaboração de planos de adaptação às mudanças climáticas, você poderia explicar um pouco sobre essa lei, se ela é benéfica, no caso? Sim, essas leis são muito bem elaboradas. Ontem mesmo teve um lançamento de um programa entre os 3 poderes de adaptação, né, de ecologia. Então, são todas iniciativas procurando uma formalização, né, dessa questão ambiental. Normalmente as leis brasileiras são muito boas, né? Agora necessita realmente de da utilização efetiva delas. Então, aqui em Campinas, como eu mencionei, tem um plano também de adaptação, mitigação às mudanças climáticas. Então, são leis muito boas, né? O que necessita mesmo é recurso, porque todas elas dependem de recursos, né? Para obras,
para financiamentos, né? Adoção de novas, por exemplo, energia, então investimento em energia eólica, energia solar, né? Renováveis, então precisa de recursos também, tem que ter um investimento efetivo. Então são todas leis que são muito bem feitas, né? São pessoas de uma formação muito boa. Eu acabei consultando algumas aqui, vi que elas estão bem elaboradas, mas aí depende do poder executivo e dos outros, né, um apoio. Mas ontem mesmo foi lançada uma outra entre os poderes, o que é muito bom, porque cada um ficou com a sua responsabilidade, né? Um de executar o plano, o outro de a parte de legislação e o outro do julgamento, né, Isso é bom, faz parte. Jurandir, estamos finalizando o nosso bate-papo aqui. Quero agradecer a sua participação aqui no Entenda a Notícia. Lembrando a você que está aí no YouTube aí, segunda-feira, às 7h, temos esse compromisso, né? Gostaria de contar com a sua audiência. Deixa seu like, inscreva-se, curta lá e vamos acompanhar de perto essa pessoa aqui fantástica, está junto comigo, o Jurandir, que falou a respeito do clima, do tempo. E como disse ele, final de semana, então, tirar a jaqueta do armário, colocar no sol que vai usar, né? Vai usar. Domingo. Quero agradecer a você. Muito obrigado pela sua participação. Ok, agradeço. Em nome do CEPAGRE e da Unicamp. Forte abraço a todos e até o próximo programa.